que aí vocês vão ver o que é conhecimento mesmo, pessoal, tá? Tiagão, vamos começar, por favor. Meu celular travou na hora de sair lá da reunião, na hora de sair lá do Meet, né? Com a reunião que a gente Ah, estava tendo na escola. Acabou travando e eu tive uma complicaçãozinha com o celular. Salve, galera. pronto. Beleza? Pessoal, esse é o professor nosso Tiago, grande Tiago da Geografia, o nosso Milton Santos, parte 2, tá? Um cara que é Calma. incrível. Um Calma, cara que é incrível aí, vai trazer muito conhecimento para vocês. calma. Tiagão, pegando pela geografia para a gente começar, quais são as principais ressalvas iniciais assim que a gente pode trazer a respeito dessa atual conjuntura política e econômica que nós estamos vendo no mundo todo do coronavírus? Manda pra gente. Galera, novamente, bom dia, né? Primeiro é uma honra, viu, Fefe, participar dessa live com você, né? Já era um desejo meu do meu coração há muito tempo. Galera, nós temos aí um cenário não tão muito bom quanto as projeções econômicas, né? O FMI tem uma previsão aí cercada de muitas incertezas, né? Como diz aí alguns economistas cearenses, quando a gente fala de economia, economia é bem melindrosa, né? Qualquer termo que você utiliza de forma equivocada, qualquer política contrária já provoca queda de bolsas, especulações, enfim. Mas o FMI, galera, em curtas palavras, projeta aí uma retração da economia global para 3% de retração, né? Alguns países sofreriam mais com essa crise econômica global, crise maior do que a de 29, viu, Fefe? Verdade, Maior do verdade. que a de 29, né? E aí a presidente do FMI, né? A economista-chefe do FMI, a Gita, o nome dela ela é italiana, é Gita Gopinath, Gita É, Gopinath, né? Uma coisa assim, o nome da mulher. Ela diz que as principais economias que vão sofrer, galera, são as economias mais desenvolvidas, né? Então, por exemplo, ela projeta aí 5,9% de queda de crescimento do PIB americano. Para cá, para o Brasil, cerca de 5,3%. Agora, é curioso que economias europeias, como por exemplo a economia da Grécia, né? Que é uma economia completamente dependente do turismo, né? E a gente vai falar do fluxo de pessoas nessa pandemia também, e controle do fluxo de pessoas, a Grécia cairia 10%, galera, de crescimento de PIB, né? A Grécia que já vinha aí, Fefe, de uma situação de situação penúria na União, né? a Grécia que tem É cento e setenta e complicado. seis por cento de dívida pública, viu, pessoal? Nossa, mano, não é brincadeira não. É É pra, pouca é pra coisa. matar, né não, Fefe? É sofrimento em banda de lata para a Grécia. Você é louco, meu amigo. Não é brincadeira não. Então, assim, galera, a situação para o FMI é uma situação caótica para a economia global. Eles não têm boas projeções, né? Lembrando que há uma margem de erro muito grande para a crise econômica que nós temos hoje, né? Para decrescimento e crescimento pós-crise econômica. Mas o FMI, galera, é histórico isso, tá? Ele projetou fundos emergenciais para a saúde pública, para esses países, tá bom? Tradicionalmente, né, Fefe, quem faz é o Banco Mundial, né? Exato. E aí o FMI conseguiu aí é, é, proporcionar esse respiro, esse alívio para os países que precisam de fundos para desenvolver aí políticas no tocante à saúde pública, né? Uma coisa interessante, gente, para a gente puxar nosso barco, né, Thiago, é que nós estamos vendo aqui, gente, uma crise. Olha como é interessante, uma expressão que é muito conhecida na geografia, né, Tiaguinho? Chama-se supply chain, cadeia de Sim, suprimentos, pessoal. Tá? O cadeia de supply chain suprimentos. é um termo muito conhecido na área da economia, um termo muito conhecido na área da história, que você, aluno ou aluna que está nos assistindo, tem que anotar. Supply de suprimentos, pessoal, tá? Supply do inglês, supply chain, cadeia de suprimentos. O que é que acontece? Nós estamos presenciando agora, gente, uma quebra na ordem do capitalismo, oferta e demanda. Os países que estavam produzindo não têm para quem vender. A inflação, pessoal, começa a aparecer. Em outros países, a deflação começa a aparecer. E aí, países produtores, por exemplo, de recursos básicos, como o Brasil, né, que vende commodities, não tem para quem vender. Porque os países estão tentando, gente, anote aí, estão tentando, de acordo com a Organização Mundial do Comércio, a OMC, estão tentando ficar autossuficientes. Tiaguinho, eu vi uma palestra um dia desses, cara, de um economista, o Mario Breine, da Sim. Alemanha, ele falando que é provável que nós estejamos passando
Vocês lembram que em 2013 o Klaus Schwab falou sobre indústria 4.0 no Fórum de Davos? Sim, né? sim. E aí nós estávamos caminhando para a indústria 4.0. A gente nem entendia o que era isso direito. A gente estava começando a entender. Aí ele falou, galera, nós podemos estar presenciando a globalização 2.0 ao mesmo tempo da indústria 4.0. Olha que legal, globalização 2.0. 2.0. Uma globalização nova, expansiva, só que onde os países não contêm mais aquelas cadeias de eu preciso do outro para me sustentar. Eu compro isso da China, eu compro aquilo da Itália, eu compro aquilo do Japão. Não, uma nova cadeia onde eu sou autossuficiente. Eu me sustento e tento fornecer o básico para outros países. Seria um rompimento com a globalização? Claro que não, gente. A globalização, né, Thiago? Não tem volta, gente. Não tem como você vou desglobalizar o planeta. Teria que acontecer. Esse movimento antiglobalista, né, cara? Ele não faz sentido, gente. Já acabou. O Milton Santos já falava dessa aldeia global há muito tempo, cara. Então, quando essas pessoas dizem temos que proteger nossas economias, primeiro que não existe economia pura e autossuficiente, não tem. Todos os países... Nem ortodoxa, nem ortodoxa, né? Tá? Então, você não tem uma economia, como o Thiagão colocou, ortodoxa, você não tem uma economia autossuficiente, você tem economias autônomas. Cada economia que consegue andar com os seus pensamentos, com as suas práticas. Mas, gente, nós estamos presenciando uma indústria diferenciada, uma indústria que cada vez fica mais voltada para dentro do seu país, uma indústria autossuficiente. E aí, Thiago, essa pergunta foi me feita muito pelos alunos. Professor, eu vi essa notícia, né, que os países vão ficar, eu vi um podcast, eu vi um vídeo, aí estava dizendo assim, isso é bom, professor, aí você fica, cuidado. Se os países ficarem cada vez mais autossuficientes, isso vai ter uma queda na economia global. Organizações globais como a ONU, a Organização Mundial do Comércio, as organizações... Organismos supranacionais. Supranacionais, pessoal, os acordos multilaterais ficarão fragilizados. Vai tudo por água abaixo. Né? Tudo. E coisas que demoramos, né, Thiago? No governo neoliberal, nos anos 90, demoramos muito a conquistar. O que é que acontece? Pode ser que numa próxima situação de crise, esses países autossuficientes decaiam. E aí, meu irmão, é falência total. Ou seja, o ideal agora, gente, é que a humanidade entenda que a conexão entre as nações e as economias fortalece as demais. Veja o que a Europa está fazendo agora, pessoal. Nova Zelândia, a Finlândia, estão montando bolhas entre si. Ó, eu me protejo aqui, eu, o Thiago aqui, a gente se protege. Mecanismos de proteção, né? O protecionismo voltando. Porque se eu ficar segregado do coleguinha do lado, ele tem uma coisa que eu preciso. E aí, quando faltar para mim, eu vou fazer o quê? Vou ficar sem recursos? Gente, olha os países árabes. Os caras estão retomando ligações históricas. Não sei se vocês viram essa semana, o Iêmen, o Irã, a Arábia Saudita, pessoal, tá? O Omã, vários países árabes retomando conversas e diálogos, ó, que há 3 anos atrás nem se pensava. Eram países que estavam brigados, a Arábia Saudita, países que estavam entre si. Agora, um ligando pro outro. Ei, como é que tá o petróleo aí? Como é que tá? Porque aqui tá faltando. E aí você entende o que é economia, né? O preço do barril Brent despencou já antes da pandemia. e lembrando, né, Fefe, que essa relação aí de Estado e globalização, ela é bem complexa, né? Porque hoje o homem não governa, né? Quem governa é o grande capital, as grandes corporações, as grandes multinacionais. Mas a gente deve entender que com essa pós-pandemia, nós temos aí uma tendência de fortalecimento dos estados, né? Os estados adotarão aí políticas, galera, mas veja bem o que eu estou falando, tá? Analise bem. Os estados adotarão, galera, pesquisas pesadas, né? Em área de ciência, pesquisa e inovação. A era das fake news, galera, tende a acabar, então reinou as fake news aí por pouquíssimo tempo, graças a Deus. Os países vão investir, galera, os países vão investir pesado em controle de informação e vão a tendência muito grande que esses países se organizem juridicamente para criminalizar as fake news, né? O processo aí de delinquência intelectual que toma de conta, infelizmente, né, Fefe? Das redes sociais, que é pesado, né? E a gente que defende a ciência, a racionalidade do conhecimento, a gente às vezes é muito criticado e até mal compreendido. Os estados também, galera, têm a tendência, né, de polarizar, de despolarizar algumas disputas políticas. Haverá, segundo o sociólogo francês
Muito bom, eu li um artigo dele recentemente. O nome desse cara é Michel Fessoli, mas em francês, né, pessoal? Porque eu falo cearês, tá? Nem em português eu falo cearês. Michel Fessoli, né? Tem o biquinho, né? Ele diz, galera, que essa pandemia acena uma crise civilizatória. Né? Olha só, Fefe, ele diz que com essa pandemia nós temos a tendência de fim de individualismo entre os indivíduos, Perfeito, né? cara. No entanto, os estados, atenção, os estados, tá certo? Não estou falando de relações individuais entre pessoas, né? Mas os estados tendem a arrochar, galera, essas políticas de adoção de controle rígido de fronteiras e territórios. Aí eu quero citar o exemplo da China, Fefe, que a China, em 2014, ela lançou um programa, na verdade, é um programa de Estado, um programa de política de Estado chamado de crédito social. Uhum. Inicialmente começou com algumas províncias ali pelo lado das EEs chinesas, né, as zonas econômicas especiais chinesas, mas em 2019 ganhou uma projeção ao país inteiro, né? E o que é essa coisa aí de sistema de crédito social? Nada mais é do que um sistema de monitoramento chinês. A China tem 200 milhões de câmeras que monitoram os indivíduos. E aí, olha só, Fefe, que incrível. Isso é surreal, né? Isso era ficção científica até a década de 90. Né? Hoje é realidade, né? E o Milton Santos disse que é a globalização da informação, das redes, né? Roberto Lobato, né, Monteiro, né, também diz que nós temos essas redes ampliadas, né? São dois pensadores da globalização. Mas olha só que loucura, Fefe. Nós temos aí nesse momento na China 200 milhões de pessoas que são 200 milhões de câmeras que monitoram essas pessoas. E aí começa o sistema de crédito social. Se você é um bom cidadão, se comporta, atravessa na faixa, paga seus impostos, por exemplo, não deixa que o cachorro faça cocô, não deixa que o cachorro faça cocô na calçada, também é critério para o governo chinês, você tem uma boa pontuação. E aí você pode financiar imóveis, financiar automóveis, você tem direito a benefícios sociais. Mas se você é um mau cidadão, você perde pontos e muitas vezes até passagens de trens e de avião da China para outros países, para se deslocar dentro da China, você tem restrição nesses bilhetes. Pode ser barrado, no ano passado, galera, no ano passado, 26 milhões de pessoas deixaram de se deslocar na China porque tinham créditos sociais baixos, né? O governo não concedeu o direito de se deslocar dentro da China. Olha só que loucura, né? E olha só que interessante, nessa pandemia, esse sistema de monitoramento de câmeras fez com que o governo chinês tivesse um controle muito massa na pandemia, né? Porque há críticos desse sistema e há os entusiastas, né? Os entusiastas dizem que é um sistema que proporciona o desenvolvimento econômico da China, que proporciona aí a estabilidade, né, da economia chinesa. Pessoal, a economia da China não tem nada de socialista, né? A China é um país super produtivo, tá certo? Derrubamos não tem nada essa fronteira faz tempo. Galera, tira esse dogma da cabeça, tá bom? É velho. E galera, olha só que massa. Esse sistema, galera, proporcionou o controle da dispersão do coronavírus porque o governo lançou um aplicativo chamado Alipay Head Code. O que acontece, galera? Incrível. O celular, o smartphone do cidadão chinês, smartphone simples, emitia um QR Code e esse QR Code, galera, com seus dados, dava condição de acesso ou não a alguns lugares na China. Então esse QR Code inclusive dizia, Fefe, se alguns lugares estava mais propício ao corona. Se você já tinha história de coronavírus, você era barrado, né? Aparecia um sinal vermelho no seu celular e o cidadão chinês poderia, e já entendia que você não poderia entrar. Isso é tão maluco, Fefe, que a gente lembra daquela rotina, aquele romance 1984, escrito aí pelo Eric Arthur Blair, né, e ele usava um pseudônimo aí de George Orwell, né, e a gente observa que é muito semelhante, né, aquela rotina de controle, né, as teletelas, né, as teletelas que controlavam as pessoas, e a gente vê isso de uma forma tão materializada. E, por exemplo, São Paulo conseguiu controlar o fluxo de pessoas no coronavírus com as câmeras de monitoramento, né? Conseguiu, aqui no Brasil. Aqui no Ceará, nós não tivemos multas nesse sistema de monitoramento, mas a gente tem aí o espia,
que é um sistema de monitoramento de câmeras aqui de Fortaleza. Exato. Que hoje quem utiliza é o sistema de segurança pública daqui de Fortaleza. O CTA-FOR, né? exatamente. O CTA-FOR, e muitos automóveis roubados estão sendo recuperados com esse sistema, né? Assaltos estão sendo solucionados e tal. Mas o que é massa é que aqui no Brasil está sendo utilizado de uma forma correta, né? Os críticos de ONGs americanas dizem que na China não. Na China serve como uma ferramenta de controle, né, de massas e de controle das pessoas, né? Isso é muito incrível, Fefe, porque é uma velocidade muito rápida de que esse processo acontece, né? E a gente tem que se adaptar, né? Você levantou um ponto, Thiago, que eu já ia comentar também, da ideia da tecnologia. Gente, a tecnologia nunca foi tão utilizada e ela nunca foi tão debatida como agora, né, nos anos 2020, no primeiro começo, pessoal, nessa virada de década do século XXI. Por quê? Nós estamos presenciando, primeiro, um aumento das pesquisas de vacina, pessoal, com uma velocidade absurda. Gente, mais de 36 institutos internacionais estão pesquisando a vacina, trocando informações entre si. Se você for ler o relatório de Oxford, tá, que está disponível no Google completo, traduzido em português já, o Google fez esse serviço para a gente, o Google foi lá e traduziu o relatório para que as pessoas tivessem acesso, justamente para aumentar a nossa taxa de conhecimento. O Google mostrou, e ele até destacou, o Google bota em azul embaixo as informações que vieram do Brasil. Gente, informações da PUC, da USP, tá? Da Universidade de Porto Alegre, várias universidades aqui, como a UES também, contribuiu a respeito de pesquisas de enzimas e substâncias. Amada UES. A UES, né, cara? A UES é a UES. E aí, gente, olha que incrível. Quando você pensa, pessoal, tá? Em pesquisa de vacina e tudo mais, a pesquisa de 19, né? A da gripe espanhola. Gente, as pessoas só foram de fato começar a ser vacinadas em 1921, 1922. Nós aprendemos muito com essas crises, como a SARS-CoV, né? A MERS-CoV-2 em 2014, em 2013. Então, nunca se viu um crescimento tecnológico médico tão forte, tão rápido e tão globalizado como nós estamos vendo em 2020. Cara, 2020 vai entrar para a história. Exatamente. Tem um historiador, o Yuval Noah Harari, né, do livro Sapiens, um cara magnânimo, incrível, excelente, que ele falou assim, algumas datas, elas são marcantes para a história da humanidade. 29, por conta da crise, a época da Segunda Guerra Mundial, 2008, com a crise internacional da bolha econômica, e 2020. Gente, 2020 vai entrar para a história como o ano das grandes crises. Foi o ano das crises de movimentos sociais, Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, França, Portugal, Brasil. Né, Fefe? O mundo parou, gente, tá? Politicamente. É o ano das renovações políticas, é o ano da renovação econômica. Nós podemos estar dando uma virada no modelo industrial. Tal qual, gente, aconteceu em 2008. Se você for estudar rapidinho, 2008, né? O que aconteceu com a economia? Ela passou a ter uma presença do Estado mais forte, ela passou a ter uma presença da economia de massa, passou a ter uma presença, gente, de garantias econômicas muito mais firmes. É tanto que essas brincadeiras de rompimento com blocos internacionais como o Brexit começam aí depois de 2008, justamente por ver essa crise que aconteceu e ver como foi dura essa crise. Então nós estamos presenciando um avanço científico, um avanço tecnológico. O Thiagão colocou o ponto das câmeras. Vocês pensam que está só na China? Lá cá de Apple, gente, aqui na América Latina, né, Uruguai, Paraguai, estão comprando as câmeras chinesas. O Uruguai chegou a comprar, gente, mais de 5 milhões de câmeras para usar no seu país. E é um país pequeno, né? É isso que eu ia falar. 5 milhões de câmeras, e né? É um país provinciano, gente, é um país pequeno. As pessoas que dizem que viajam para o Uruguai recentemente, antes da crise do corona, dizem que é assim. Você vai dar uma volta, gente, no Uruguai, você tá andando aqui para uma praça, de frente, do nada, você tá na frente da prefeitura, tem ninguém, parece uma praça de cidade do interior. É um país contra a relação social. Na prática, essas câmeras vão servir de segurança. Na China levantou o ponto, né, Thiago? É para segurança ou é para vigilância? As ONGs dizem, aí fica aquela coisa, né, Fifi? Aquela briga de informações. As ONGs americanas dizem que é para controle do Estado, né? Os entusiastas desse projeto, inclusive alguns economistas americanos, dizem que não, né? Não, realmente serve para proporcionar desenvolvimento econômico e controle, né, da economia chinesa, né? Porque o capitalismo lá na China tem lá os seus modos chineses operantes, né? E aí, uma coisa interessante que o Thiago falou para vocês, o modelo chinês é diferente, gente. E aí nós estamos presenciando pela primeira vez, também na história, o protagonismo de uma solução de crise não vindo dos Estados Unidos,
vindo da China. Gente, a China, ela conseguiu conter a situação econômica, a situação de pandemia muito mais rápido que diversos países. Aí o pessoal disse, professor, e as fake news que o Thiago falou sobre o vírus ter surgido propositalmente para cuidar um caos global? Gente, lembra que a China é o maior credor econômico da indústria internacional. Se os países é o maior produtor, né? Exato. Se ela produz, gente, para o mundo todo, e ela tem a crença... É contrassenso isso. Ela é a credora das dívidas. Se os Estados Unidos vão à falência, ela vai também, cara, tá? Não é vantagem. Lembra que antes da crise do coronavírus, a China e o presidente Trump já estavam debatendo a eliminação de fronteiras, tirar aqueles impostos, aquela guerra comercial já estava esfriando, para que eles começassem a vender um para o outro assim pesado. Aí agora, com essa história do suposto vírus chinês, né, que as pessoas levantaram, que já foi comprovado através de pesquisas que não tem relação, pesquisas biológicas mostraram que o rastro, gente, todo vírus deixa um rastro, todo vírus ele tem um rastro genético, tal qual... Inclusive ele vai ficar endêmico aqui no Brasil, né? O Ministério da Saúde já disse que ele vai ficar endêmico aqui no Brasil. Notícia maravilhosa. Tal qual o MERS, né, cara, em 2014, que até agora não se tem cura, ele ficou crônico aí na nossa sociedade. Então você veja, gente, a nível de vírus, só informação para vocês, a única doença viral contagiosa de alto patamar mesmo, com alta taxa de contágio, que nós temos vacina é a varíola, tá? O resto das doenças nós não temos... Tem os tratamentos para os sintomas, você não tem o tratamento da doença em si. Então veja, a tecnologia chinesa, gente, ela é tão pesada no sentido de avanços, né? E não só a nível de câmera, como tecnologia de GPS, que os caras identificavam se você estava furando a quarentena em um segundo. Tiagão saiu de casa, foi no mercantil, não estava autorizado, porque estava sob suspeita. Tiago tirou o carro de casa, lá vinha uma moto do governo chinês. Tiagão, vamos botar o carro de volta? Dá uma resinha na sua garagem, Tiago? Vamos? Gente, poucos casos levaram à prisão. Poucos casos na China levaram à prisão. Isso é o relato dos próprios chineses. O relato que levava à prisão era se a pessoa estivesse prometendo aglomerações. Aí eu vou te lembrar de um fato que aconteceu nessa semana, se você for jogar no Google, o príncipe espanhol furando a quarentena na Baviera com a festa lotada, onde não estava autorizado. Ele tinha acabado de divulgar uma fake news que os chineses estavam promovendo aglomerações. E ele foi detido por promover uma aglomeração. Veja, pessoal, em que patamar nós estamos. Outra coisa de tecnologia. Estamos debatendo, gente, a censura a respeito das redes sociais, as relações de combate à fake news nas redes sociais. Nunca que o Twitter esteve tão preocupado, o Instagram esteve tão preocupado em tirar as fake news. Gente, isso causa uma violência social, né, Thiago? Gigante, intelectual, social, curioso, política. né? O Fefe, é curioso porque o Facebook não tem essa mesma preocupação, né? A gente não tem essa mesma política do Facebook, do Mark Zuckerberg, né? E mesmo sendo investigado pelas autoridades americanas na eleição de Donald Trump, né? Que tudo indica que a Cambridge Analytica utilizou aí daquela política... deve ser ressaltado aí. Que é outro delinquente intelectual, né? E de tão delinquente nem o próprio Trump o aceitou na sua equipe governamental, mas é tão complexo foi isso aí, porque foi comprovado pelas autoridades americanas que a Cambridge Analytica, ela bombardeou o Facebook com informações equivocadas, né? E mesmo assim o Facebook ainda não tem uma política mais rígida contra as fake news, né? Isso é muito lamentável, né? Mas graças a Deus que, como você falou, o Twitter tá bombando aí nessa... Para vocês terem noção do que o Thiago falou agora, gente, pra gente até passar para o lado mais econômico também, seria um pouco da tecnologia, uma coisa interessante é que nós estamos debatendo tecnologia em amplos setores. Telemedicina, por exemplo. Nunca a telemedicina foi tão forte quanto 2020. Ela já vinha numa crescente de 2017 para cá, mas vários planos de saúde no Brasil e no mundo estão atendendo via telemedicina. Nunca se pensou tanto em baratear recursos tecnológicos. Respiradouros, pessoal, que custam 70, 80 reais. Aquelas mangueiras de respirador, coisa que era caríssima até antes da crise. Um respirador que custava um tubo, né, 200, 300 reais, agora a 50, 70, 80 reais. Feitos, inclusive, com materiais recicláveis. É muito debatido, né, Tiagão? Dois polos. Das duas, uma. Ou a economia mundial vai ficar muito mais sustentável após a crise do coronavírus, ou, pessoal, nós vamos voltar a uma estaca zero de uso de recursos internacionais como nunca se viu antes. Vou dar um exemplo. Você sabe que os setores mais afetados são os setores de serviço, turismo, né, que aí envolve aviação, bares e restaurantes, consumo de serviços,
de modo geral. Então você tem bares, restaurantes, pessoal, empresas de consumo de serviços como cinema, shoppings, empresas globais sendo afetadas no seu consumo, tá? E você também tem o setor de aviação. A gente lembra que o avião, quando ele está lá, nós temos uma escala de aviação gigantesca no planeta, onde o avião ele emite a poluição lá em cima já. Ele já emite a poluição no céu. Ele não emite a poluição aqui embaixo, que vai chegar dissolvida em outros gases, não. Lá na troposfera, né? É lá na troposfera. Nós estamos vendo, pessoal, um ar mais puro em vários lugares do mundo. Veneza, cara, animais passando, pessoal, por baixo dos rios como nunca se viu na história, tá? A Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, com baleias aparecendo, ó, como não se via desde o Segundo Reinado. Tartaruga então, na Baía da Guanabara. Aí você vê, se viu isso? A Amazônia, cara, registrando níveis de produção de oxigênio, ó, bem maiores, tá? Então você observa como o planeta deu uma respirada. Só que tem um detalhe. Das duas, uma, como eu falei, né, Thiago? Ou a gente volta com a consciência ambiental muito mais polarizada, sim, né? Sim. No sentido de usar os recursos com reciclagem, com mais parcimônia, com mais conexão, com mais paciência de utilizar e reciclar os recursos. Ou, meu irmãozão, voltaremos, pessoal, com gosto de gás para um aquecimento global violento, porque as pessoas voltarão com a mentalidade de eu vou consumir tudo que eu não consumi antes. Vamos fortalecer as economias internacionais a ponto de usar tudo. Madeira, recurso, água. A minha humilde opinião é que, infelizmente, eu vou ficar com a segunda projeção, sabe, Fefe? Porque quando o assunto é políticas ambientais, sem maiores hipocrisias, pessoal, nós temos pouquíssimos avanços nessas conferências ambientais. O que nós temos mesmo, né, galera, é uma política que é embasada nos interesses hegemônicos de cada país, né, dentro de uma escala de economia global. Haverá necessidade de retomada do crescimento da economia global, isso é fato, né? O FMI diz que essa economia só vai, provavelmente só vai voltar a crescer aos níveis anteriores a partir do segundo trimestre de 2021. É verdade. Né? E até lá, Fefe, vai ser uma pegada mesmo de produção de mercadorias e uma tendência, Fefe, muito grande, que eu estava dando uma pesquisada, da ampliação das criptomoedas, tá? Uma virtualização das unidades monetárias, né? E aí nós também teremos tendências interessantes como uma maior virtualização das relações de compra e de venda, né? O e-commerce crescendo pra caramba, né? Exatamente. E, por exemplo, os sistemas de proteção das criptomoedas, blockchains, né, que existe aí nos mercados, terão as ações mais valorizadas, né? Na Nasdaq, na Bolsa de Nova York, devido esse medo que as pessoas passam a ter do coronavírus sendo transmitido pela cédula, né, pelo dinheiro, né? Então, a figura da criptomoeda ela vai ficar muito presente. Na China já é muito presente, as pessoas pagam com o celular as suas compras sem qualquer problema. E é interessante a gente ressaltar, viu, Fefe, que nessa relação a China também está à frente, tá, das questões ambientais globais, né? Apesar da China ser hoje o maior consumidor de petróleo, e ela vai retomar o crescimento no próximo ano. Ela já vinha de uma desaceleração já desde o ano passado, e ela retoma, a projeção é que ela retome aí pelo menos 2 pontos percentuais de seu crescimento no próximo ano. A China, ela é o único país do mundo, que vai mudar toda a sua matriz energética para uma energia limpa, né? Que será a solar e a energia eólica até o ano de 2040, né? Ela é a mais poluidora hoje, a maior consumidora de petróleo, a maior em produção industrial, ultrapassou aí a produção industrial norte-americana, inclusive, mas ela também vai ser a primeira a mudar sua matriz energética, né? A China, pessoal, também está à frente desse processo. Daí porque o tio Trump, né, Fefe? Daí porque o nosso tio Trump, ele tem aí o slogan, né? Vamos fazer a América grande novamente. Porque, galera, a disputa hegemônica é pesada. Não é brinquedo, galera. Um comentário legal, Thiago, que eu tava vendo. Não sei se vocês têm essa base histórica, gente, mas é legal. Se você for analisar os momentos históricos de crise, os presidentes não se reelegeram, tá, gente? Momentos de crise, Nixon saiu, boa, pessoal, tá? Bush saiu, o próprio Trump já deu entrevistas falando online que tem muito medo da próxima eleição, porque, gente, até o ano passado,
tava ganho, tava na mão dele, a economia ia bem, a empregabilidade ia boa. Perfeito. Gente, nós batemos aí milhares, milhões de desempregados nos Estados Unidos. Números, né, Thiago? Antes da crise de 29. Gente, números 41 gritantes. milhões de desempregados, Fefe. Cara, ó, Fefe, 41 milhões de 41 desempregados na milhões, economia cara. americana. Até a semana passada. Não é absurdo, brincadeira, gente, é uma absurdo. pancada, viu? Pra vocês terem noção, gente, no primeiro dia de lockdown nos Estados Unidos, mais de 2,5 milhões de pessoas solicitaram recursos, né? E aí o Trump ele falou, olha, eu não estava esperando um baque tão forte. É tanto que vocês estão vendo que a convulsão política agora nos Estados Unidos, ela não é só a nível das lutas raciais, é também a nível das lutas raciais. Vocês observam que o próprio Trump, toda vez que ele fala de a morte do George Floyd, ele sempre fala economia. Ele sempre deixa essa frase solta, por quê? Porque ele fala, gente, por favor, não depredem os prédios, não quebrem as coisas, porque nós estamos com a economia fragilizada. Para reconstruir isso, é demanda de impostos. E nós temos com a carga de impostos pesada e vocês estão com pouca renda. Lembre-se, pessoal, tá? Que a população afro-americana é uma das populações que estão sendo mais afetadas pela crise do desemprego. O próprio George Floyd, que morreu na segunda do dia 25, né, que gerou aquela comoção internacional. Estava desempregado. Estava desempregado, pessoal. Era um segurança que foi desempregado. Segurança de restaurante. Né? Exato, que o cara perdeu, estava fazendo bico como rapper, trabalhava em redes sociais, para justamente tentar sobreviver. Isso está acontecendo porque existe um fluxo que vocês precisam lembrar. A Carmen até comentou aqui no nosso chat, Carmen Farias, a respeito das desigualdades, e eu tenho que salientar para vocês, gente, a variação das flexibilizações, pessoal, de trabalho, né? A ideia do trabalho cada vez mais autônomo, a flexibilização trabalhista com trabalhos mais terceirizados, com trabalhos mais desligados do sistema de CLT. Fefe. Oi. E aí a gente tem que destacar um problema sério, né, Fefe, para os meninos, que é a questão da informalidade, cara. Trabalho informal, né? Pesado. Um trabalho informal, numa crise como essa, galera, é um verdadeiro pandemônio social, né? Nós temos vários invisíveis para o governo federal hoje, governo brasileiro, pessoas que estão passando necessidade básica de consumo básico, porque vendia não conseguem um auxílio social, e essa realidade não é só no Brasil, pessoal. É internacional. A informalidade, galera, é um mal, infelizmente é um mal, que vem junto com esse neoliberalismo aí, da década de 90 para cá, crescendo, né? Professor, você é crítico do neoliberalismo? Eu entendo que o neoliberalismo tem pontos positivos, sim, mas também tem pontos negativíssimos, né? Se o neoliberalismo fosse tão bom para os países mais pobres, a América Latina teria saído da pobreza na década de 90, né? Enfim, mas o que eu vejo, Fefe, sabe o que é, cara? Eu vejo que essa informalidade vai proporcionar uma crise estrutural na sociedade, de forma tamanha, uma diminuição do IDH global de uma forma tão tremenda que muitos especialistas, muitos geógrafos, historiadores já estão falando em fim do neoliberalismo pós-moderno. Porque vai ter que voltar, galera, a tendência daqueles estados provedores, aqueles estados, né? Welfare state, galera. Aquele estado que morreu na crise do pós-fordismo na década de 70. Esse estado vai ter que voltar, galera. Então, olha como é massa, né, Fefe? Essa transformação política. Eu acho isso muito massa, né, não, Fefe? Eu gosto. Não vou mentir que é um tema que eu particularmente também gosto, Thiago. E o Thiago tocou num ponto que a gente também tem que abordar sempre. Gente, são conectados os elementos. Quando vocês falam de elementos econômicos, o Thiago levantou um exemplo legal pra gente. Você está vendo, cara, a queda do sistema neoliberal. Vimos em 30, né, Thiago, a queda do liberalismo, a ascensão do keynesianismo do Roosevelt. Aquela ortodoxia, aquela pureza, né? Aquele liberalismo, pessoal, né, de deixe fazer, né? Deixa acontecer, deixa a economia andar. Levou as crises da mão invisível. A mão invisível que deu um tapa em todo mundo depois. Aí, gente, nós estamos vendo agora a queda do neoliberalismo. Aquele neoliberalismo de Reagan, Thatcher, pessoal, tá? Foi. Por quê? Nós percebemos que nenhum dos estados modernos, nenhum dos países modernos, no século XX e XXI, cresceu no sistema neoliberal. Nenhum, cara, nenhum. Todos os países. Pode puxar a lista de qualquer um dos países. Isso é um comentário feito. Oi, Tiagão. Posso te dar um spoiler aqui, cara? Manda. O único país que não adotou o neoliberalismo nessa década de 90? Vai. O único! O único!
Bora, Fefe. Gente, quero ver A quem acerta. Pois é, já ia jogar pra galera aqui. O único que não adotou o neoliberalismo. Ô, Fefe, você é De nenhuma historiador, forma, exatamente. você sabe mais do que todo mundo aqui, Fefe. A China na década de 50 não produzia nem arroz, Fefe, pra matar a fome da população, não é? Hoje, na né? década, não é? Hoje o que é a China, Fefe? Fugiu Graças do a neoliberalismo, adotou o seu próprio sistema de política de desenvolvimento econômico, né? Aquela velha política nacional desenvolvimentista que o Brasil adotou aqui na era Vargas, na era JK, né? E aí a gente deixou passar isso, ficamos no meio do caminho e a China foi. Experimentamos, né, Tiaguinho? Um exemplo dessa política estatal forte na crise dos anos 70, gente. Se você for ver a história dos anos 70, o Brasil, naquela crise do petróleo, pessoal, da produção da Arábia Saudita, o Iêmen e o Irã, onde os Estados Unidos quase beiraram a falência também, a Argentina quase foi à falência também, diversos países próximos da economia americana foram quase para o buraco, o Brasil adotou o sistema do pró-álcool. Ó, uma economia mais renovada, uma economia mais estatal, uma economia sem aquela parada do liberalismo, porque os militares perceberam, gente, ou é o Estado forte ou cai. Porque hoje nós estamos presenciando isso. A Índia, Brasil, pessoal, o Uruguai, a Argentina, praticamente todos os países adotando modelos de assistencialismo. Você tem que criar renda assistencial, emergencial, para que as pessoas continuem consumindo e para que você não quebre a cadeia de comércio. Se eu tenho, gente, Thiago, não consumimos, o moço do mercadinho não vende o quanto ele deveria vender. Se ele não vende o quanto deveria vender, ele demite algumas pessoas. Essas pessoas ficam sem dinheiro. Também não vão comprar outras coisas. Outro estabelecimento vai demitir outras pessoas. E assim, queridão, ó, a economia vai só caindo. O que é que o Estado faz? Ele diminui a taxa de juros Selic, aumenta a verba em circulação, libera mais crédito, o Estado age para liberar, pessoal, recursos. E só um comentário. Gente, quando o Estado, seja de qualquer país que for, libera uma renda emergencial, não é uma ajuda. Não é, pessoal. Ah, o Estado está ajudando, né? Está me dando um favor. É a obrigação do Estado, é lei, é constitucional. O Estado provedor, né? O Estado, pessoal, desde os contratualistas, do Adam Smith, do Locke, lá atrás, Rousseau, há muito tempo atrás, diziam, é função estatal prover o bem-estar populacional. Situação de crise é o Estado que vem ajudando. Aí você, Fernando, mas o Trump está fazendo isso? Gente, cheques, o cara está liberando cheque para todo mundo, para que as pessoas continuem consumindo e a economia avance. E é uma curiosidade. Nós estamos presenciando, cara, um fortalecimento tanto da universidade pública, como dos hospitais públicos, como da economia pública. Gente, o Tesouro Direto, no investimento do Estado, está crescendo os seus investimentos. Hoje a Inglaterra fala em dobrar a capacidade do NHS, o Sistema de Saúde Pública da Inglaterra, né, o NHS. A China, pessoal, está triplicando o número de leitos hospitalares só nas grandes cidades. Oi, Thiagão. E aí, Fefe, vale destacar, né? Galera, não se trata de um estado máximo, tá? Não é estado não é estado máximo, tire isso da cabeça. É o estado necessário, é o estado aonde mediano, ele tem que atuar, tá certo? Aonde a iniciativa privada não atua, o Estado tem que estar presente. Pode continuar, Fefe. É uma coisa que vocês... Mas é verdade, Thiago, é uma coisa que vocês confundem. Ah, então o Estado agora está inchado. Não. O Estado ele custa caro, é uma coisa que a máquina pública tem que aprender a se enxugar às vezes, mas a nível de auxílio e ajuda é o mínimo necessário, gente, tá? Exemplo, para as empresas e para os funcionários, né? Para o trabalhador comum e para as empresas. Criação de microcréditos, criação de renegociação de dívidas, criação de medidas provisórias, pessoal, que garantam a seguridade dos empregos, que garantam a seguridade da economia. Tudo isso, gente, está tendo que ser feito com uma pressa tão grande que isso vai deixar para a gente uma lição histórica. Numa próxima situação, o professor Leandro Carnal estava dando uma palestra na CNN falando assim, numa próxima crise, das duas uma, ou a espécie humana definha de vez, economicamente, politicamente, socialmente, ou a gente vai sair dela muito mais rápido. Nós estamos saindo dessa, Thiago, relativamente bem mais rápido, gente, do que uma outra pandemia que já aconteceu no século passado, a 19, a gripe espanhola. A emergência da economia mundial acaba nos fazendo sair dessa crise muito rápido, né? Daí essa vacina já vai sair agora nesse segundo semestre. E a China disse que será patrimônio mundial, né, a vacina? Tem que ser, exatamente. Tem que ser. Olha a curiosidade para vocês, Thiagão.
Para quem não sabe, gente, o surto de gripe espanhola não era o mundo globalizado, né, Thiago? Nós estávamos ainda, pessoal, Engatinhando nesse finais processo da aí. segunda Revolução Industrial, 1920, 1919. Não estávamos chegando nem em 50, né? O capitalismo ainda se estruturava, não era, Ainda não era, estava Fefe? O começando, capitalismo exatamente. industrial, né? Não havia ainda, pessoal, um comércio internacional forte, um comércio internacional sólido, a nível de capitalismo mesmo mercantil, globalizado. Não havia ainda. Olha o que acontece. Mundialização, nada disso. Nada. Gente, 500 milhões de pessoas foram contaminadas. 50 milhões de pessoas morreram. Um terço da população mundial. O Brasil perdeu 6 ministros, um presidente, perdeu grande parte da sua população. A nossa economia, gente, ela foi se reestruturar já no governo Vargas. Olha aí, ó, em 30, cara. Em 30, 10 anos depois. Olha que curioso. Várias pesquisas do Federal Reserve, né, do Banco Americano, mostraram que os países que adotaram lockdown, quarentena, mais rapidamente durante a gripe espanhola, saíram da crise muito mais rápido. Gente, em 2008, países que protegeram suas economias, criaram fundos de crédito, saíram da crise mais rápido. Situação da ebola, tá? Nos anos 2000 na África, países e regiões que conseguiram conter a doença, pessoal, por quarentena mais rápido, gente, saíram da crise mais rápido. Vários países, pessoal, adotaram essa medida na hora, porque aprenderam o quê? Lições históricas. Começou uma crise de saúde, meu irmão, fecha tudo. Gente, olha a Coreia do Sul, olha a China. Olha o que aconteceu com a China e a Coreia do Sul. Beleza, eu não vou testar. Vou até fazer diferente, gente. Vou parar de citar a China. Porque quando a gente fala muito China, 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 vocês ficam, China é exemplo de tudo, né, professor? Na Coreia do Sul. Não vou nem pegar a Coreia do Sul, Thiago, vou pegar a Nova Zelândia. A Nova Zelândia, gente, um país Estado de pequeno. bem-estar social. Pronto, um estado que tem um bem-estar social pesado. Gente, a Nova Zelândia pensou, vou gastar com respirador ou eu vou gastar com teste? Eu quero prevenir a doença ou eu quero cuidar de quem está morrendo? Vou prevenir. Gastou uma fortuna com testes, pessoal, testes premeditados, ou seja, vou testar o país inteiro, vou fechar todas as fronteiras. Sabe por quê? Olha o erro dos outros países, pessoal. Uma lição histórica. Vários países bloquearam o acesso dos chineses quando começou o surto, não foi, Thiago? Não pode chegar chineses. Só que não fecharam... O Canadá fez do mesmo jeito, viu? Justin Trudeau no Canadá fez do mesmo jeito. Mesma coisa. Só que não fecharam suas fronteiras, pessoal, para o país que estava vizinho. Aí o cara que veio da China, mas foi para a Itália, que foi o nosso caso do Brasil, estava na China, foi para a Itália, veio para cá. Aí o Brasil deixou entrar. Os caras deixavam entrar. O que é que acontece? Contaminação, contágio. O que é que a Nova Zelândia fez? Fechei a fronteira, foi com todo mundo. Não quero ninguém perto de mim agora. Vou testar o país inteiro, vou ficar de olho, usando GPS, vou utilizar tudo. É melhor gastar com a prevenção do que gastar com leito de hospital, gastar com vala, gastar com cova rasa. E aí, Fefe, os fatores locacionais, né, tanto do Canadá e da Nova Zelândia, né? O meu nobre estudante que está aí nos ouvindo, Fefe, mas a Nova Zelândia é um país formado por 2 ilhotas, né? Então é fácil controlar a Nova Zelândia e não é tão fácil controlar a entrada no Brasil. Galera, desculpa, o Canadá está entre os maiores países, salvo engano, é o segundo em extensão territorial. Exato. E Justin Trudeau, que é o primeiro-ministro canadense, ele usou exatamente a mesma política da Nova Zelândia. E galera, os níveis de contaminação da população por Covid no Canadá é 12 vezes menores do que os índices de contaminação do país vizinho, dos Estados Unidos da América, tá bom? E aí você observa, né, Thiago? Os países que adotaram medidas preventivas já estão retomando suas economias. Exatamente. Gente, a Nova Zelândia já está abrindo para o turismo agora no verão europeu. O Canadá já está pensando em abrir trechos do seu país para curtir também o verão. Para curtir com ressalvas, né? Mais abrindo. Com as ressalvas, né? mais abrindo. Você sabe que, por exemplo, o Reino Unido está reabrindo o turismo com ressalvas, com as quarentenas obrigatórias. A Espanha também está fazendo isso. A Itália também está começando agora. Por quê? Porque os caras entenderam, gente, que essa demora, esse negacionismo, ele atrapalhou muito. E eu vou te dar uma resposta. Pós-peste negra, gente, as pessoas criaram um carnaval. Não sei se você sabe disso. Foi pós-peste negra que o carnaval surgiu. Por quê? As pessoas queriam celebrar a vida. As pessoas queriam celebrar a existência delas. Era uma semana de festa para comemorar a nossa vida, a nossa existência. Nós não morremos, cara. Uma peste que alastrou praticamente a Europa toda, o mundo todo quase morreu por isso. Sobrevivi, então vamos comemorar. Após a Revolução Francesa, vamos utilizar adornos no pescoço, porque ninguém cortou o nosso pescoço, estamos aqui com o pescoço intacto. O Robespierre não torou nada no meu corpo, então vamos botar gravatas, vamos colocar colares, vamos colocar tudo. E aí você pensa assim, ó, Fernando, o que é que você quer dizer com isso? Pós-quarentena, pessoal, pós-crises pandêmicas, o ser humano sempre vive um momento de euforia e de felicidade. Isso tem que ser fixado na nossa mente, porque é onde você firma
a saúde pública, a educação pública, é onde você firma, pessoal, tá? As pesquisas de universidade pública. Sem esse momento de consciência humana da vida pós-quarentena, vocês nunca tinham debatido tanto sobre a importância da vida como agora. Eu duvido muito que vocês tenham tanto medo de sair na rua como agora. É um novo entendimento de existência civilizacional, né, Fefe? Entramos num outro patamar. Né? E aí, a gente não sai do mesmo jeito, né? E é por que eu falo isso para vocês. Hoje, entrar no mercantil, entrar no ambiente público é temeroso. Você entra, pessoal, tá? Você entra no ambiente com muito medo. Você, meu Deus, se eu tocar numa coisa errada, eu posso estar contaminado e posso contaminar alguém. Então, a importância dessa fixação de leis já é realidade, gente. Vários países do mundo, Singapura, por exemplo, já está colocando como obrigatório. Você tem que manter distância social, as escolas vão manter distância social, ambiente público não pode ficar superlotado. Uma transformação, né, Thiago? A figura das máscaras, né? A presença das máscaras, Fefe, a tendência é que se torne aí uma constante aqui no Brasil até o próximo ano, né? Porque o Ministério da Saúde relata que o vírus é endêmico aqui no Brasil já. Segundo a USP, nós temos pelo menos 20 variações do coronavírus no Brasil, né? Exatamente. Já que se trata um vírus, a gente tem aí a condição as mutações desse vírus, né? E aí não tem jeito, galera. Em ambientes públicos, em ambientes coletivos. Então não fique estranho, né, ao ver um colega na sua escola agora, no ND, usando máscaras, porque vai ser bastante comum. Normal, E vale a pena ressaltar, viu, Fefe, que eu estava lendo um dado interessante, né, do FMI, quanto à saúde pública mundial. O que o FMI diz, né? Que os gastos com saúde pública mundial vão aumentar em até 1/4, né? Em até 25%, né? Ou seja, é realmente um momento em que o mundo para, aquele momento de economia, de economia superprodutiva, de fluxo de pessoas intensificadas, né? Como diz aí o Roberto Lobato Corrêa, aquelas redes de conexões extremamente flexíveis, né? Esse momento, há o freamento de todo esse processo, e aí nós temos aí um novo caminho a trilhar quanto à política de Estado, ao cuidar dos seus territórios, das suas fronteiras, dos seus sistemas de saúde público. Mas o que eu fico mais feliz, Fefe, é com o momento mesmo em que nós vamos ter que combater de forma mais significativa a pobreza, porque o IDH mundial caiu, né? O IDH mundial cai sensivelmente, e combater, obviamente, o negacionismo da ciência, né? O negacionismo da ciência que é tão prejudicial. Há pesquisas que indicam, galera, uma pesquisa aí se eu não me engano, é Oxford também, que inclusive é o mesmo laboratório, né, FV? A universidade que está produzindo a vacina. A Oxford diz que se não houvesse um negacionismo científico quanto aos efeitos do coronavírus, galera, países da América Latina, né, que passam por uma condição epidemiológica muito grave, como o Brasil, nós teríamos aí uma condição aí de pelo menos 40%, de 30% a 40% a menos de infectados. Então, é caótico, né, cara? De se repensar, né, Fefe? Uma coisa que eu queria lembrar para vocês é que nesse momento, gente, inclusive barreiras ideológicas são superadas, tá? Para vocês terem noção. Vários pensadores conservadores, liberais, à esquerda ou à direita, progressistas, neoliberais, eles estão falando, é a hora de colocar políticas assistencialistas em prática pesada, tanto de saúde pública, como de pesquisa pública, como de assistência aos desfavorecidos. Gente, países que têm até um nível de desigualdade pequeno estão investindo grande parte do seu PIB justamente na manutenção, pessoal, tá? Dessas pessoas que estão sem emprego, estão em situações informais. Porque sabe o que cresce em situações de pandemia? O que a gente chama de the gig economy, economia dos bicos. É o cara que antes era um advogado, mas está trabalhando no Uber agora, tentando tirar um pequeno. A informalidade, né? Exato. Gente, o que não tem de pessoas agora criando, pessoal, tá? Cozinha em casa para vender pelo iFood, fazendo doces para vender pela internet, criando conteúdo para vender pela internet, criando tudo para poder sobreviver de alguma forma, nem que seja o básico, é absurdo. Isso é comum de épocas de crise, né, Thiago? E, Fefe, informalidade na economia é algo extremamente nocivo para o estado de bem-estar social, que precisa aí aumentar os seus gastos em saúde pública, em
em assistencialismo social para uma população que precisa da presença do Estado naquele momento, essa massa aí de pessoas que passam para a informalidade, é altamente nociva a arrecadação do Estado, né? Pronto. E lembrando, galera, a gente não está falando de forma nenhuma de Estado máximo aqui, tá? Estado máximo, no passado, nós já observamos que não funciona, não é sustentável, né? O que nós estamos falando é do Estado necessário, o Estado atuante em setores específicos que possam proporcionar o bem-estar social do cidadão. E um desses setores é a saúde pública, certo? E também a educação, porque o que nós temos observado, infelizmente, é que, devido ao grande desemprego que se projeta aí nesse ano, muitas famílias estão tirando aí os seus filhos das escolas privadas, né? E aí a tendência é que as matrículas, né, na escola pública aumentem. E aí os investimentos também em educação são vultuosos. E lembrando, né, Fefe, que aqui no Brasil o maior orçamento público que nós temos por parte do governo federal é o orçamento em educação, é o orçamento do MEC, né? E pelo menos isso nos dá um certo alento. Mas quando o assunto é saúde pública, galera, é preocupante. Como o Fefe disse, um respirador, né? Uma UTI que antes custava aí a bagatela de 130 mil dólares, antes dessa crise, passou aí para 250 mil dólares, né? E governos tendo que se rebolar, galera, para poder proporcionar essa condição, pessoal, de UTIs emergenciais para a população que sofre com Covid, tá? Eu, pelo menos, peguei Covid, pessoal, no supermercado, Fefe, viu? No Extra do Antônio Bezerra. Não cheguei a baixar o hospital, graças a Deus, né? Nem eu nem minha mais UTIs. Vai ter UTI para aquelas pessoas que estão precisando, né? Uma coisa interessante, gente, só a nível de economia, é que em situações de calamidade, como foi aprovado pelo Congresso Brasileiro, a verba para a saúde, ela não entra como discricionária. Tá? Ela pode ser verba emergencial. Então, o governo pode aumentar a dívida pública para comprar respiradores, organizar hospitais de campanha e tudo mais. Lembrando que desde que isso tudo seja checado, isso tudo, pessoal, apesar de não passar por licitações, tem que ser checado. Estão acontecendo os casos de denúncias, né, Thiago? De situações de preços absurdos e tudo mais, que não batem... Superfaturamento de respiradores, né? Que não batem com os preços reais. Tudo bem, numa situação de pandemia, que a busca fica muito maior... Fefe, é inevitável, Fefe. Uma situação dessa não tem como controlar. O preço aumenta também, caos, né? É uma situação de caos político. Há uma situação também de emergência pelo produto, pelo respirador. A oferta, né, país, cara? Demanda. O país que mais produz respirador. Mas aí é até legítimo, né, Fefe? Porque é uma lei... É da economia, né? É uma oferta de relação e procura que é comum ao capitalismo e é uma das bases do capitalismo. Então o país que mais produz respiradores é a China. Exato. Então é legítimo a China cobrar mais esses respiradores, já que há uma certa demanda de fabricação desses respiradores, de mão de obra, de matéria-prima. Obviamente que é toda uma escala que vem são vários fatores que explicam o preço desses respiradores. O que não pode acontecer, Fefe, é que esses desvios, esses escândalos de superfaturamento fiquem impunes à margem, também, né? Impunes, à margem de uma investigação. Exatamente. Independentemente de partido, de governante, né? Qualquer situação, trata-se de dinheiro público e deve ser devidamente averiguado. Né? Pois é. Tiagão, nós temos aí então alguns minutos para finalizar. Pô, que pena, passou a live rápido. Mais rápida da minha vida, você acredita? Foi pior que foi. Fala sério, agradecemos demais a todos vocês. Tiagão, dê uma recomendação, uma sugestão. É importante que a gente aproveite esse tempo, pessoal, que nós estamos em casa para adquirir conhecimento. Já dizia o ET Bilu, né? Sim. Busquem conhecimento. Então, Tiagão, dê uma sugestão, dê alguma dica para a gente, faça suas considerações para a gente rapidinho. Galerinha, vai lá. Pessoal, você que tá aí curtindo aí esse momento em casa com sua família, eu sei que o Netflix já tá aí saturado, né? Mas vamos lá, galera. 13ª Emenda, excelente documentário no Netflix, muito bom mesmo, tá? Super recomendo. Recomendo também que vocês assistam Game, né? Que é uma série que fala sobre a primeira e segunda revolução industrial, de operários que faziam parte dos primeiros times de futebol que se formaram na Inglaterra, né?
E é muito massa porque tem aquela contradição, né? Poxa, eu troco de fábrica, troco de time e deixo meus companheiros, né? É bem legal, né? Tava Porque associado ao clubismo, é legal. é bem massa, né? E galera, se vocês puderem ler um livro, né? E é mais difícil você adquirir um livro, mas dá para dividir, dá para adquirir virtualmente, tá? Ler um livro, Brasil, um país chamado favela, né? Massa. Brasil, um país chamado favela. Galera, você vai entender por que justamente a população favelizada, a população negra é a mais vulnerável ao coronavírus. Quando você lê o livro, você vai entender a estrutura social da favela, como se divide, como se forma aquela suburbanização das favelas. Você vai entender por que a galera está mais propícia a coronavírus nessas comunidades. Essa é a minha dica, tá? Os dois documentários do Netflix e o livro Brasil, País Chamado Favela. Show de bola. Eu vou deixar para vocês, pessoal, também, né, a gente finalizando aqui essa live, temos alguns minutos, só alguns segundos que o Instagram está avisando aqui. Uma dica de série para vocês também, tá? Da Amazon, Os Contos do Loop, tá? Loop com 2 Os. Contos do Loop é uma série que é muito Black Mirror, ela faz uma análise de filosofia e ciência, pessoal, bem delicada, bem interessante. Cada episódio você sai emocionado. Uma outra série do Netflix agora, a primeira da Amazon, essa agora do Netflix, se chama História Direta ao Ponto, tá? Muito legal. 20 minutinhos, pessoal, você aprende sobre economia, comportamentos sociais, políticas sociais, tecnologia, cada episódio você aprende uma coisa. E aproveitar que nós temos esse privilégio de estar em casa muito bem ressalvadados, pessoal, tá? Salvaguardados em paz, com medicação, alimentação, internet, com um pequeno conforto, mediante as consequências, e aproveite esse seu privilégio, essa sua condição, para aprender um pouco mais. Vai escutar, pessoal, o quinto movimento da Quarta Sinfonia, Beethoven, vai escutar uma coisa diferente, escute o CD amarelo do Emicida, pessoal, tá? Aprenda um pouco sobre consciência social, sobre o racismo, vá ler Fernando Pessoa. A gente chegar a acabar aqui a live hoje, vai ler Eros e Psique, poema em linha reta, tá? Vai ler um poema, vai decorar um poema, faz bem pra mente. Braulio Bessa. Faz bem pra mente. Gente, faz bem, pessoal. Em momentos de pandemia, alimentar a alma, alimentar a nossa mente é muito importante, tá? Então, conforte o conteúdo de vocês e conforte também a sua consciência, conforte também o mundo ao seu redor. Foi um prazer estar com vocês. Prazer inenarrável estar com vocês. Prazer. Tiago, mais uma vez. Foi uma honra, nossa parceria aqui está show de bola. Tá acabando. Espero aqui que não seja a última, tá, Não, vai ser a primeira de várias ao vivo e presenciais. Oh, tá? Coisa boa! Pra gente deixar marcado, pessoal, tá? Vamos fazer aqui a pose do print, pessoal. Todo mundo aqui dá print aqui, compartilha.